Olá, meu nome é Larissa, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Engenharia de Estruturas da UFMG e vou apresentar o nosso trabalho intitulado Comparison of Generalized Extended Fine Element Methods for Quasi-Barometer Cracking Problems. Esse trabalho ele foi implementado no sistema Insane sob a orientação dos professores Roque Pitangueira e Felício Barros. Essa apresentação vai ser dividida em 4 tópicos que serão apresentados a seguir. O método dos elementos finitos generalizados, ele surgiu das dificuldades do FEM de resolver problemas com trincas, devido à necessidade de remalhamento e à necessidade de se ter malhas extremamente refinadas. Esse método, ele consiste no enriquecimento das funções de aproximação padrão do FEM por funções de aproximação local obtidas de um conhecimento a priori do problema. Apesar das vantagens, esse método pode levar a um mau condicionamento da matriz de rigidez. E a fim de contornar esse problema, Babusky e Banerjee propuseram a versão estável do GFEM, o SGFEM, que consiste da modificação do enriquecimento do GFEM. Esse trabalho ele vai apresentar uma comparação entre as diferentes estratégias de enriquecimento aplicadas ao GFEM e ao SGFEM na solução de problemas fisicamente não lineares. As funções de forma do GFEM, elas são obtidas pelo produto da PU, oriunda do FEM, por funções de enriquecimento, como a equação 1. Sendo essas funções de enriquecimento, elas devem ser linearmente independentes entre si, como a equação 2. Já o SGFEM, ele consiste de uma modificação local do enriquecimento provindo do GFEM, sendo essa modificação a subtração da função interpolante definida na equação 4. Como foi dito, o GFEM ele pode levar a um mau condicionamento da matriz de rigidez, e uma forma de medir esse mau condicionamento é através do número de condicionamento escalonado, sendo que no software Insane, esse número de condicionamento escalonado ele é obtido pela decomposição do valor singular, conforme a equação 6. Existem diferentes estratégias de enriquecimento. Uma delas, a utilizada no nosso trabalho, é a estratégia de enriquecimento polinomial, onde utilizou-se um enriquecimento linear, P1, que equivale à aproximação produzida por um elemento quadrilateral Q8, conforme a equação 7, e um enriquecimento quadrático, P2, que equivale à aproximação produzida por um elemento quadrilateral Q12, conforme a equação 8. A outra estratégia de enriquecimento utilizada foi a estratégia de enriquecimento numérico, onde utilizou-se a estratégia global local. Na análise de problemas lineares, essa estratégia pode ser dividida em 3 passos. Primeiro, é solucionado um problema global com uma malha grosseira. A solução desse problema local, global, é transferida como condição de contorno para um problema local. É solucionado, então, esse problema local. E, por fim, é solucionado um problema global enriquecido, onde a solução do problema local ela é transferida como enriquecimento numérico. Já na solução de problemas não lineares, que é o nosso caso, nós utilizamos a metodologia apresentada em Monteiro 2020, que é denominada Nonlinear GFEM-GL. Nessa metodologia, a análise não linear ela é realizada apenas no problema global. No final de cada passo incremental convergido, um problema local é resolvido, e a solução desse problema local é utilizada, então, como função de enriquecimento para o próximo passo incremental. Nessa metodologia, cada problema utiliza sua própria malha com seus respectivos pontos de integração para a integração numérica. Nessa figura é apresentado o processo não linear de Monteiro, onde o primeiro passo é a solução de um problema global sem enriquecimento. A partir de uma certa região desse problema global, é obtido um problema local com uma malha mais refinada. É transferido para esse problema local as condições de contorno e as variáveis constitutivas. Solucionado esse problema local, a solução é transferida então como enriquecimento numérico para o próximo passo incremental, resolvendo assim um problema global enriquecido. Resolvido esse problema global enriquecido, são transferidos novamente condição de contorno e variáveis constitutivas para o problema local, e assim por diante. Para
atualização das variáveis constitutivas do problema local, os pontos de integração do problema local são mapeados para o problema global e as variáveis constitutivas são atualizadas continuamente durante a análise não linear do problema global, para a obtenção do estado atual do material durante a solução do problema local. Agora serão apresentados os resultados numéricos obtidos para as diferentes estratégias de enriquecimento apresentadas. Utilizou-se um problema bidimensional de fratura em modo misto apresentado por Galvez em 1998. Utilizou-se como modelo constitutivo o modelo de fissuração distribuída com lei de carreira em grafeno. Essa figura apresenta a geometria, carregamento e as condições de contorno do problema. Nesta próxima figura estão apresentadas a malha global, grosseira, utilizada na análise, os nós enriquecidos, 18 nós enriquecidos, utilizados para as diferentes estratégias de enriquecimento, a malha local e seu respectivo nível de refinamento utilizado para o enriquecimento numérico. São apresentadas aqui as trajetórias de equilíbrio obtidas para o CMOD versus o fator de carga, sendo o CMOD a abertura horizontal da trinca. Para efeito de comparação, são apresentados também a faixa experimental obtida por Galvez e a malha grosseira com FEM. Aqui são apresentadas a estratégia de enriquecimento polinomial, sendo a trajetória vermelha, enriquecimento polinomial P1 com GFEM, a trajetória preta, enriquecimento polinomial P2 com GFEM. Para essas duas estratégias, observa-se uma redução do fator de carga e uma aproximação do ramo descendente da faixa experimental. Já para a estratégia de enriquecimento numérico, nós temos a trajetória amarela, que é global local com GFEM, e a trajetória verde, que é global local com SGFEM. E observa-se uma boa concordância entre a estratégia global local com SGFEM e a faixa experimental. Neste gráfico, é apresentado o log do número de condicionamento escalonado ao longo da análise, para todos os passos da análise. Observa-se que o número de condicionamento ele aumenta gradativamente durante a análise, exceto para a análise global local apenas com GFEM, que apresentou certa instabilidade, o que pode ter levado ao mau resultado obtido para a trajetória de equilíbrio. Nessas figuras, são apresentados a evolução do dano para a estratégia de SGFEM com GL, que apresentou melhores resultados, em comparação com a faixa experimental, a trinca experimental, obtida por Galvez em 1998. E observa-se novamente uma boa concordância entre o resultado numérico e o resultado experimental. Aqui, por fim, são apresentadas uma tabela de comparação do número de graus de liberdade total de cada modelo e o número total de iterações das análises para as diferentes estratégias de enriquecimento. Observa-se que a utilização da estratégia global local aumenta apenas 2 graus de liberdade por nó enriquecido, o que aumenta muito pouco o número de graus de liberdade total do sistema. Observa-se também que para a estratégia SGFEM com GL, que foi obtido bons resultados, o número total de iterações é muito pequeno, até comparado com a malha grosseira de FEM. Aqui são apresentadas as referências que foram mostradas durante a apresentação. E, por fim, as instituições de fomento e os órgãos de apoio.